Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal História do Mundo. E no vídeo de hoje iremos falar de um assunto que não é tão comum de se deparar por aí. Pelo menos eu nunca vi ninguém falando sobre isso aqui no YouTube, ou até no Instagram, na verdade. E vamos falar, à luz de um autor que também não é tão mencionado por aí, que é Gustavo Corsão. Então, boa parte da crítica que eu irei expor neste vídeo está aqui, em Dois Amores, Duas Cidades, este livro de Gustavo Corsão, a sua maior obra. Aqui você tem a condensação do pensamento de Gustavo Corsão sobre o desenvolvimento da história e da filosofia. Então, ao final, poderemos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, veja, vocês clicaram no título desse vídeo, clicaram neste vídeo, e está lá Gustavo Corsão e o sociologismo. E o que seria esse sociologismo? Então, antes mesmo de entrarmos nos pormenores do que isso significa, saibam que o problema que eu irei abordar no vídeo de hoje ele é bem comum, no estudo das ciências humanas. Ele é bem comum. Na verdade, naquele vídeo, se vocês acompanham o canal, naquele vídeo de como destruir a história, eu falo em parte de um problema que está presente no sociologismo, ou na forma como as pessoas se conduzem nas ciências humanas sem nem sequer saber que isto seria um sociologismo ou seria uma forma de destruir o estudo da história. Então vejam, no Dois Amores, Duas Cidades, o Gustavo Corsão ele vai falar, querendo ou não, do desenvolvimento da história. E quando ele fala do desenvolvimento da história, ele utiliza alguns autores, cotejando ali citações e teorias diferentes da forma como a história se desenvolve. E ele utiliza vários autores, e um dos autores que ele utiliza é o Arnold J. Toynbee. O Toynbee eu nunca mencionei ele aqui no canal, mas tenho ideias para um projeto lá no Instagram sobre ele. Mas então ele vai falar do Toynbee, um autor que costumava ser muito mais citado. Se vocês pegarem obra, por exemplo, do Gilberto Freire, você vai encontrar citações de Toynbee, porque ele era alguém muito influente. O Ortega tem um livro onde ele basicamente vai analisar a grande obra do Toynbee. Então, neste livro, Dois Amores, Duas Cidades, o Corsão ele vai dizer que o Toynbee ele utiliza um conceito muito interessante para analisar o desenvolvimento da história e os movimentos da história, que é yin-yang. Então, exatamente isso, ele rouba esse termo oriental de yin-yang e ele diz o seguinte: o yin é quando a história está parada. Quando, por exemplo, na pré-história, que é o exemplo que ele utiliza, não há grandes desenvolvimentos ou revoluções, A história se desenvolve muito devagar, você não tem grandes movimentos que fazem as coisas acontecerem, tais como revoluções do século XIX. Não. Isso seria o yin. Então, no yang, seria esses períodos de grande movimentação, onde as coisas estão se transformando, estão acontecendo. Então, ele divide a história dessas duas formas. Então, perceba, nessa primeira, nesse yin, quer dizer que existe períodos, na visão de Toynbee, existe períodos estacionários, onde nada acontece. E Corsão não concorda com isso. Na verdade, todos poderíamos dizer que existe um problema em dizer que nada acontece em determinado período. É um problema muito grande. É quase que aquele pecado que cometem de dizer que não aconteceu nada na Idade Média porque foi a Idade das Trevas. Então vejam que existe um problema muito grande aí. Mas então o Corsão ele fala, não, mas não é o suficiente. E esse tipo de teoria é impossível para os tempos atuais ou modernos. Porque, basicamente, grandes acontecimentos acontecem em períodos muito curtos de tempo. Imagine se ele observasse a nossa sociedade, Você tem, em 5, 3 anos, mudanças absurdas em diferentes campos. Sociais, tecnológicos, enfim. Então, o Corsão ele vai falar que é preciso encontrar a mola que movimenta a história. E o que é essa mola? É o homem. A mola que movimenta a história é o homem. Então, o Corsão ele vai dar até uma definição sobre o que seria a história. Ele diz que seria o estudo do homem no passado, com o passado e com o homem. Então, percebam que ele não perde de vista, assim como Mark Bloch, que dizia que a história é o estudo do homem no tempo, eles não perdem de vista dois aspectos fundamentais do estudo da história: o tempo e o homem. Não se pode perder de vista. Não se pode. Quando você retira a figura do homem, e quando eu digo homem, eu quero dizer as suas particularidades, as complexidades que existem na realidade, no contexto no qual ele está inserido. Quando você perde isso de vista, entra a objetificação do que estamos estudando. E aí, começamos a entrar então no problema do sociologismo. Entramos. E a crítica que o Corsão vai fazer no livro, no Dois Amores, Duas Cidades, ela é uma crítica que está versando sobre as consequências do nominalismo. Então, para quem for ler a obra ou já leu, sabe que o Corsão ele critica muito o nominalismo.
E diz ele que o nominalismo deixou suas consequências no empirismo e no positivismo. Positivismo este que sabemos que influenciou o estudo das ciências humanas em muito. Comte é considerado o pai da sociologia, né? E influenciou o estudo da história. Temos grandes historiadores do passado que eram positivistas. Inclusive, como quando vamos, por exemplo, ler a obra de Bloch, que eu citei no início do vídeo, Bloch rompe, né? A escola dos análises vai romper com muitos aspectos do positivismo. Mas, enfim, então temos essa crítica e o Corsão ele enxerga essas consequências do nominalismo na forma como as pessoas estudam as ciências humanas, principalmente a sociologia. E tem um artigo que eu vou tentar colocar ele lá no grupo do Telegram, né? Não tem como eu deixar aqui, então eu deixo lá no Telegram, que eu acho que é o único lugar que eu posso disponibilizar ele para vocês, que é esse artigo aqui, do professor Sidney Ferreira de Vares, Sociologismo e Individualismo em Emile Durkheim. Então, é interessante, quando você coloca sociologismo e individualismo, já dá pistas da qual vai ser a crítica que o Corsão vai fazer. O Corsão, ele vê como um grande pecado dessa consequência do nominalismo a perda de duas coisas que não podem faltar no estudo das ciências humanas ou do homem, que é a perda da moral, né, de um julgamento moral, normativo, e também a questão da natureza, porque o homem possui natureza. Então veja, aí entraríamos naquela questão de deve o historiador ser imparcial, ou quem estuda as ciências humanas deve ser imparcial. Se vamos nos propor a entrar neste tema ainda aqui brevemente, essa imparcialidade em muitos aspectos acaba sendo impossível, por muitos fatores diferentes. Cada um possui as suas próprias crenças, alguns historiadores assumidamente já dizem que não são imparciais. Já citei aqui José Honório Rodrigues, que dizia que a história deve ser parcial, ela deve servir para alguma coisa. Então, o grande problema do nominalismo e as consequências que ele vai ter para o positivismo, que vai ser um dos pilares da fundação da sociologia enquanto disciplina, é que se perde muito deste julgamento do que é certo, do que é errado, do que é mal, do que é bom. E sim, você iria dizer, né, mas um historiador não deve julgar o que é certo ou o que é errado, o que é bom ou o que é ruim. E é um debate extremamente interessante no campo teórico da história. Mas eu sou alguém que gosta de buscar a verdade, então eu tento ser o mais honesto possível na forma como eu conduzo os meus estudos. Tem uma live interessante para quem quiser acompanhar o Instagram, né, onde eu falava com o professor Lucas Lancaster sobre o julgamento na história e, depois de muito debate, né, chegamos à conclusão de que se você perde a honestidade na forma como você conduz o seu estudo, por N fatores, os resultados são catastróficos, né? São catastróficos, porque daí a história que você está narrando, ou observando, ou justificando, o que acontece com alguns historiadores que são afetados ideologicamente, você começa a caminhar para um destino nefasto, né? Onde não existe mais qualquer julgamento de valores. Então, vejam a definição que o Corsão vai dar quando ele fala de sociologismo no seu livro, né? Ele mostra uma citação do Durkheim, onde o Durkheim analisa o desenvolvimento da criminalidade em uma sociedade específica, e Durkheim, em vez de fazer algum tipo de crítica àquela taxa de crime, não, ele diz o seguinte, que depois de analisados os dados, as estatísticas, não os homens, as estatísticas, percebe-se então que determinada porcentagem de criminalidade é normal em uma sociedade saudável. E aí o Corsão ele sente um incômodo gigante com isso, né? E ele diz assim, e aí está uma amostra da filosofia que chamamos de sociologismo, para a qual a noção de normalidade se despoja da ideia de norma e passa a ser a expressão dos fatos mais encontradiços e considerados sem nenhum índice ético ou juízo de valor. Então, a grande preocupação do Corsão, quando ele faz essa crítica ao sociologismo, no caso ao Durkheim, mas também a todo esse positivismo no estudo, é a perda do homem, né? Vocês continuam estudando o tempo, que é uma das definições que ele deu. Mas cadê o homem? Cadê o homem nesse estudo todo? E é o que eu disse, como destruir a história? Esqueça que você está estudando seres humanos. Pronto. Essa é a fórmula para destruir o estudo da história. E aí é claro, né, você poderia dizer mais, Pedro, aí não entraríamos naquela crítica do historicismo alemão, onde tudo deve ser considerado em um contexto muito específico, uma individualidade tão específica que você acaba caindo num relativismo?
Corsão não está versando exatamente sobre isso, e também temos de levar em consideração que ele não é um historiador, né? Eu estou falando do ponto de vista teórico da história, mas não é a intenção do livro ou de Corsão. Ele está dizendo apenas que quando se perde esses julgamentos de valores que são universais, o que o nominalismo vai tirar de campo, né? Os universais saem de campo. Quando você perde a natureza, porque o nominalismo vai dizer que não existe essa natureza, sobra o que é um objeto. Você objetifica a história, se torna um conjunto de estatísticas e uma massa que é impossível de identificar, e coisas absurdas começam a ser pautadas como aceitáveis dentro de uma sociedade, porque as estatísticas demonstram que são assim. Então, essa é a grande crítica que o Corsão vai fazer no Dois Amores, Duas Cidades, se tratando desses aspectos das ciências humanas. E aí eu convido vocês a assistirem o vídeo que eu lancei sobre como destruir a história, né? Lá é mais direto o que eu explico, mas é exatamente isso. Essa perda de não enxergar mais nenhum homem, mais um indivíduo complexo na forma como você estuda história. E continuarei desenvolvendo esses temas aqui no Instagram para que eu possa explicar justamente essa crítica que poderíamos fazer ao relativismo, né? Se entrarmos demais no indivíduo, o que perdemos, né? Do ponto de vista da narrativa histórica mais ampla. Essa é uma crítica interessante. Isso faz parte do debate, do desenvolvimento de um assunto como esse. Então, esse vídeo fica por aqui. Eu indico a leitura de Dois Amores, Duas Cidades. Eu vou deixar o link aqui embaixo, né? Usem o cupom do canal, porque a editora que eu vou deixar aqui embaixo você ganha desconto. Indico a leitura de Corsão no geral. Um dos maiores autores nossos, ficou esquecido por muito tempo e agora a sua obra, acho que foi publicada toda a coleção deles pela Sétimo Selo, então vale a leitura. Espero que tenham gostado deste breve vídeo, breve comentário, né, que tenham ficado curioso para ler Dois Amores, Duas Cidades. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente o que achou, se inscreva se acabou de chegar por aqui, compartilhe o vídeo, todas essas coisas, e muito obrigado. Espero vocês na próxima História do Mundo e até lá.